Veja isso! É um carro da NASCAR competindo com GTs e protótipos em Le Mans. E ele foi mais rápido que Ferrari, Aston Martin e Porsche. É um Camaro Next Gen adaptado para correr em Le Mans. E se você não sabia disso, isso pode ser um pouco confuso para você. A NASCAR tem mudado muito com carros mais modernos e aerodinâmicos, como no filme Jackson Storm. Rodas de porca central em vez dos antigos parafusos. Eles mudaram para pneus que se parecem com os da Fórmula 1 ao invés dos antigos com paredes laterais altas, ganharam um difusor traseiro comum em outras categorias, mais inédito para os Stock Cars. Mas uma das principais mudanças é o aumento das corridas em circuitos mistos, pistas como o Circuito das Américas, Watkins Glen e o Roval de Charlotte, um dos meus favoritos. Então, os Stock Cars não estão apenas virando para a esquerda, e as últimas temporadas mostraram isso, não da mesma forma que os GTs e protótipos conseguem acelerar em Le Mans por 24 horas, certo? Então a NASCAR se uniu a Hendrick Motorsports para levar um Camaro ZL1 Stock Cars alemão. Alinharam um Stock Car de 1.360 kg, sem portas, faróis e com um estrondoso motor V8 de 5.8 litros, parecia algo maluco. E muitos fãs ficaram ansiosos para ver um Stock Car em Le Mans, mas muitos também não. I've had a lot of drivers say, "Why are you doing this? What do you get out of it?" Fun! What's the point otherwise? If you're not smiling, what's the point of doing it? Muitos pensavam que o carro renderia nas retas, mas seria uma chicane móvel nas curvas. Os organizadores propuseram que uma bandeira branca fosse agitada nos postos de sinalização para alertar as demais categorias que o carro estava ali. É a bandeira mostrada para avisar que um carro acidentado segue lento na pista em direção aos boxes. Um pouco ofensivo, na verdade, e não sei se os fiscais de pista se animariam. Mas eles estavam muito enganados com o ritmo do carro. Mas a gente chega lá daqui a pouco. O time foi montado com Mike Rockenfeller, vencedor de Le Mans com a Audi, a lenda da NASCAR Jimmy Johnson e Jenson Button, um senhor trio. E eles foram velozes. Eles foram inscritos no projeto Garage 56, uma vaga para carros experimentais usada algumas vezes antes. Lembram do Delta Wing? Fizemos um vídeo sobre ele também. Então o carro disputaria Le Mans numa categoria à parte, sujeita a regras especiais, como, por exemplo, largar do fim do pelotão, não importa seu resultado na qualificação. Embora a NASCAR corra em circuitos mistos, um Stock Car não acompanharia o ritmo de um GTE. O que dizer, então, de um LMP2 ou Hypercar? Então a Hendrick Motorsports e seu projeto Garage 56 começaram a desenvolver um Stock Car para render bem em Le Mans, com grandes expectativas, sonhando em superar alguns carros GTE. São carros desenvolvidos por anos para serem incríveis em Le Mans, com muito downforce, mas bem pouco arrasto. Algo que você precisa em Le Mans. É um circuito único com várias retas super longas, com curvas velozes e chicanes super travadas. Eficiência aerodinâmica é tudo em Le Mans. Então, o que eles fizeram? Primeiramente, como o carro não precisava se adequar a qualquer regulamento, as restrições aplicadas ao motor na NASCAR desapareceram. Então, nas corridas da Cup, os motores têm 510 cavalos nas pistas mais velozes e 670 nas demais, mas a Hendrick Motorsport levou o motor a 750 cavalos. São 150 cavalos a mais que os 600 com que os GTE normalmente contam. E poderiam ter tirado ainda mais dele, mas um motor desses normalmente anda 500 milhas antes de ser refeito, mas numa corrida de 24 horas precisaria de um ciclo de funcionamento de mais ou menos 5.000 milhas. Então eles reduziram um pouco o limite de RPMs para diminuir o estresse sobre o sistema de válvulas, mas os componentes principais do motor seguiriam os mesmos da Stock Car. Isso produziu um som absolutamente incrível. Escuta a diferença em relação aos outros. A caixa de câmbio junto ao eixo traseiro foi mantida, mas com uma diferença. O acionamento se daria por borboletas montadas junto ao volante e não com a alavanca sequencial da NASCAR. Agora, com toda essa potência, parar se tornou um problema. Então, os discos usuais de aço, que não combinam muito com o Stock Car, foram trocados por discos de carbono-carbono, como os demais carros no grid de Le Mans. A maior diferença visual no carro é a aerodinâmica. Veja isso. O carro tem enormes aletas à frente das rodas e na traseira e um grande splitter dianteiro. Essas aletas trabalham jogando o ar para cima e criando uma reação igual e oposta que pressiona o carro para baixo. O pacote aerodinâmico foi feito para produzir o máximo downforce sem comprometer o visual de um carro da NASCAR. Eles poderiam ter acrescentado uma imensa asa traseira, mas decidiram que não era o espírito da NASCAR, então mantiveram um spoiler mais enorme. O resultado foi um carro que gerou 50% mais downforce que seu equivalente Next Gen.
Outro aspecto mantido foi a ausência de portas, então nas paradas os pilotos tinham de saltar pelas janelas. E a equipe de mecânicos mantinha os tempos dos times da GTE, mesmo sem contar com macacos hidráulicos e tendo de usar um manual. A Goodyear desenvolveu um novo pneu, pois a equipe pensou que o carro ficaria limitado na traseira com as zonas fortes de tração em Le Mans e as curvas rápidas também. Se fosse usado o pneu habitual da Cup, precisariam parar 2 vezes mais que os GTE. O novo pneu era 2 polegadas mais largo na traseira. Ele também tinha um sensor de temperatura bastante engenhoso laminado no pneu e não na roda, mais leve e capaz de gerar dados mais precisos. O carro se tornou um modelo de testes para novas tecnologias, mas ainda havia um problema. Um carro da Stock normalmente pesa quase 1.500 quilos e para um carro de corrida isso é muito. São 300 quilos a mais que os GTE e 500 a mais que os Hypercars. A equipe conseguiu tirar 220 quilos do carro usando os materiais de forma inteligente. Primeiro, havia várias coisas que o carro não precisava. Os Stock Cars têm estruturas reforçadas na dianteira e traseira que permitem o bump draft, em que um carro pode estar no vácuo com menos arrasto e empurrar o carro da frente. Isso permite a 2 carros trabalharem juntos e é super comum nos circuitos ovais. Então isso foi retirado e vários painéis de aço foram trocados por fibra de carbono. A Goodyear também conseguiu tirar peso de cada pneu. E ainda havia mais uma coisa. O carro precisava de faróis. E sabemos que os Stock Cars usam adesivos. E o carro andou muito bem. No primeiro treino ficou claro que o Camaro podia rivalizar com os GTE, o que para muitos era uma surpresa. I have to say, it's pretty fun to drive. It's really fun to drive. You know, I think a lot of people were scared at how slow it would be through the Porsche curves. Então, com o trabalho antes da qualificação, o Camaro se classificou à frente de todo o pelotão dos GTE. Jenson Button conseguiu uma volta em 3:47,9, um tempo realmente rápido para o circuito. O mais rápido dos GTE marcou 3:51. Agora, isso é impressionante, mas tem uma coisa que eu preciso explicar. Os GTE têm um regulamento rígido com muitas limitações de aerodinâmica, potência, pneus, em tudo. E o NASCAR estava completamente sem limitações. Os GTE contam com o Balance of Performance, BOP, com ajustes feitos no peso, potência, volume de combustível, para garantir que carros bastante diferentes tenham um desempenho bastante próximo. A única limitação real para o Garage 56 era que a equipe queria que ele tivesse o visual de um NASCAR. Então, considere isso. Essa incrível performance na qualificação levantou um ponto. As regras do Garage 56 dizem que o carro deve largar no fim da fila. A ordem seria Hypercar, LMP2, GTE e então o Garage 56. Mas com a diferença de desempenho, a preocupação era com a carnificina do NASCAR avançando no pelotão nas primeiras voltas. Então eles fizeram o carro largar entre os GTE e os LMP2. E no começo, o NASCAR deixou os GTE para trás e chegou a ultrapassar alguns protótipos LMP2. O carro absolutamente voava nas zonas de tração e na primeira metade das retas, mas a aerodinâmica não era eficiente no fim delas. E assim, os GTE os alcançaram. Mas frear era o real problema. Braking is probably the area that's the toughest for us. It's a big thing to try and stop into these chicanes. Por ser incomum, o carro tornou-se o preferido do público, com muitos fãs dizendo que podiam ouvi-lo chegando a quilômetros, e outros reclamando do barulho que os manteve acordados durante a noite. O carro rendeu bem no começo da corrida, e então Le Mans aprontou. Começou a chover forte com os carros derrapando por toda a pista, mas o Garage 56 aguentou. Porque apesar dos pneus, aerodinâmica e peso menor, essa coisa era volumosa. Era possível vê-lo bem desengonçado nas frenagens ao longo das curvas e na saída delas. E carros com mais potência do que aderência são assim, mas, se bem equilibrados, podem ser realmente divertidos para pilotar. Mais tarde na corrida, eles tiveram seu primeiro grande problema. A caixa de câmbio explodiu. Toda aquela potência a destruiu inteiramente com um som terrível. Só escuta isso. Então eles estavam fora, porque você não pode trocar a caixa de câmbio em Le Mans. Mas depois de pedir gentilmente, eles foram autorizados a trocá-la, afinal era um carro experimental. Depois de 1 hora nos boxes, o carro voltou à pista. Isso os jogou para a posição 39, em que terminaram a corrida. E assim como o Delta Wing, Le Mans mostrou ser o lugar perfeito para se tentar algo maluco que possa levar a tecnologia adiante. Confira nosso vídeo sobre o Delta Wing aqui. Obrigado por assistir e eu vejo vocês na próxima.